bem-vindos a mais essa videoaula. Hoje resolveremos alguns exercícios sobre o tema gravitação. Recomendo que antes de assistir a resolução dos exercícios, você tente resolvê-los sozinho. Então, vamos lá. Passamos uma breve revisão dos principais conceitos antes de começar a resolução dos exercícios. Lei de Kepler, ou Lei das Órbitas. O que diz a Lei das Órbitas? Ela diz que um planeta em órbita do Sol descreve uma trajetória elíptica, onde o Sol ocupa um dos focos desta elipse. Lei das áreas. O que diz a Lei das áreas? Ela diz que a linha que une o planeta em órbita ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Terceira lei de Kepler, Lei dos períodos. O que diz a Lei dos períodos? Diz que a razão entre o quadrado do período de translação, também conhecido como ano, e o cubo do semi-eixo maior, também conhecido como raio da órbita, é constante. Isto permite que nós calculemos o período de translação dos planetas que orbitam o Sol. Lei da gravitação universal de Newton diz que a força gravitacional é proporcional à massa dos corpos e inversamente proporcional à distância que os separa elevada ao quadrado. Ou seja, força gravitacional é igual a G, que é a constante gravitacional, vezes eminho, dividido por D ao quadrado. E G, que é a constante gravitacional, tem o valor de 6,67 vezes 10 a menos 11 newtons vezes metro quadrado dividido por quilograma ao quadrado. Então, vamos aos exercícios. Aqui a gente tem o primeiro, calcular a força de atração gravitacional entre duas massas de 500 kg distantes 5 metros uma da outra. Então a gente tem aqui duas massas, eminho, tem a distância entre elas que é D, e existe uma força gravitacional. A força gravitacional acontece entre quaisquer massas, não são só planetas. Quaisquer corpos que tenham massa terão uma força gravitacional ou uma força de atração entre si. E quais são os dados do nosso problema? Emão igual a 500 kg, eminho também igual a 500 kg, e a distância que os separa é igual a 5 metros. O que nós sabemos? Que a força gravitacional é dada pela equação força gravitacional igual a G vezes emão vezes eminho dividido por D ao quadrado, e a constante gravitacional nós também sabemos. E vamos então às equações. Substituindo os valores, a gente tem aí 6,67 vezes 10 a menos 11, que é a constante gravitacional, vezes 500 dividido por 5 ao quadrado. Temos aí que 500 vezes 500 é igual a 25 vezes 10 a quarta, só para facilitar a nossa conta. 25 vai embora com 25, sobra 10 a quarta, com 10 a menos 11, força gravitacional entre os dois planetas, ou entre as duas massas, na verdade, 6,67 vezes 10 a menos 7 newtons. Exercício número 2. A intensidade da força gravitacional com que a Terra atrai a Lua é F. Se fossem duplicadas a massa da Terra e a massa da Lua, e se a distância que as separa fosse reduzida à metade, qual seria a nova força gravitacional que atrai os dois planetas? Então a gente tem aqui no momento zero, emão zero igual a zero, eminho zero igual a M0, D0 igual a D0. E no segundo momento, a massa 1 passa a ser duas vezes a massa 0, a massa eminho1 também passa a ser o dobro do que ela era no início, e a distância passa a ser a metade do que ela era no início, ou seja, D1 igual a D0 sobre 2. E o que nós sabemos? Que a força gravitacional é dada por esta equação, G vezes eminho sobre D ao quadrado. Então aqui a gente pode calcular a força no instante zero. Era G vezes M0, eminho 0 sobre D0 ao quadrado. No instante 1, ou seja, quando as massas se duplicaram e as distâncias diminuíram, a gente tem aqui que força no momento 1 é igual a G, M1 é duas vezes a massa inicial,
Emin1 é 2 vezes a massa inicial e D0 é a metade. Isso aqui vira 4, né? Esse 2 vezes 2, Gem0, Emin0 sobre D0 ao quadrado sobre 4, 2 elevado ao quadrado é 4. Esse 4 vem para cá multiplicando, então fica 16, Gem0, Emin0 sobre D0 ao quadrado. Percebam que isto aqui, ó, este conjunto de letras aqui, é o mesmo deste conjunto de letras, ou seja, este valor aqui é, na verdade, a força inicial. Ou seja, a força 1 é igual a 16 vezes a força inicial. Ou seja, F1 igual a 16 F0. Resposta letra A. Exercício número 3. Aqui a gente tem um gráfico que mostra que dois corpos atraem-se com força gravitacional que varia com a distância entre os seus centros de massa. Calcule o valor de F assinalado no gráfico. Então o que a gente tem aqui? A gente tem o eixo Y aqui, que é o das abscissas, que é o eixo das forças. Aqui você tem o eixo horizontal, onde você tem a distância aqui expressa em centímetros. Então o que a gente tem aqui? A gente tem aqui, quando a distância entre os corpos era de 4 centímetros, a força era de 8 vezes 10 a menos 7 newton. Quando a distância passou a ser 9, a gente tem uma outra força F. E a pergunta é qual é esta força. Então, quais são os dados aqui? Ó? No momento 1, a força era 8 vezes 10 a menos 7 newtons. A distância era 4 vezes 10 a menos 2 metros. No instante 2, F era igual a F e D2 é igual a 9 vezes 10 a menos 2. E a gente tem a equação universal da gravitação. Então, vamos agora substituir os valores. F1 é igual a 8 vezes 10 a menos 7, é igual a G emão eminho sobre D ao quadrado. D ao quadrado é 4 vezes 10 a menos 2 ao quadrado, vira 16 vezes 10 a menos 4. Então, aqui a gente consegue falar que G emão eminho é igual a 128, que é 16 vezes 8, vezes 10 a menos 11, que é 10 a menos 7, vezes 10 a menos 4. No segundo momento, aqui F é igual a G emão eminho sobre D2 ao quadrado. D2 é 9 vezes 10 a menos 2, ao quadrado fica 81 vezes 10 a menos 4. E G emão eminho, ó, é este pedacinho aqui que a gente tinha feito no primeiro momento, é 128 vezes 10 a menos 11. Na hora que a gente divide 128 por 81, 10 a menos 11 com 10 a menos 4 fica 10 a menos 7. A gente tem que F igual a 1,58 vezes 10 a menos 7. Ou seja, a força nesta distância aqui, ó, quando os corpos estão separados por 9 centímetros, é uma força de 1,58 vezes 10 a menos 7 newtons. Exercício número 4. A força de atração gravitacional entre dois corpos celestes é proporcional ao inverso do quadrado da distância entre os dois corpos. Assim, quando a distância entre um cometa e o Sol diminui da metade, a força de atração exercida pelo Sol sobre o cometa passa a ser diminuída da metade, é multiplicada por 2, é dividida por 4, é multiplicada por 4 ou permanece constante. Então vamos lá. O que a gente tinha? Num primeiro momento D1, a distância era D. No segundo momento, D2, a distância era D sobre 2, ou seja, a distância se reduziu à metade. E o que nós sabemos? Que a força gravitacional é dada pela equação G emão eminho sobre D ao quadrado. Então, num primeiro momento, a força gravitacional era G emão eminho sobre D ao quadrado. No segundo momento, era G emão eminho sobre D ao quadrado sobre 2. D2 passou, é D sobre 2. Levando isso aqui ao quadrado, fica D ao quadrado sobre 4. Então, esse 4 vem aqui para cima. Então, a força gravitacional no momento 2 é 4 vezes G emão eminho sobre D ao quadrado. G emão eminho sobre D ao quadrado. O que é G emão eminho sobre D ao quadrado? É Fg no momento 1. Ou seja, força gravitacional no momento 2 é igual a 4 vezes a força gravitacional no momento 1. Ou seja, a força é multiplicada por 4
quando a distância se reduz à metade. Resposta correta, letra D. Se você ficou com alguma dúvida, reveja a videoaula ou a teoria ou envie uma mensagem. Bons estudos e até a próxima videoaula.